do que a gente já viu na semana passada, trabalhando lá com os operadores aritméticos para realizar cálculos, dentro da linguagem PHP, a gente também pode utilizar os operadores lógicos. Então, aqui, né, para exemplificar, nós temos lá o operador lógico E. Então, para fazer o operador E, né, que lá no Visual G a gente usava a letra E, aqui na programação em linguagem PHP e nas outras linguagens de programação que vocês venham a trabalhar, a gente vai usar 2 vezes o E comercial. Tá? Então, para que serve o operador E? Então, quando eu tenho mais de uma comparação a ser feita dentro do mesmo if, por exemplo, da minha estrutura de decisão, eu quero fazer mais de uma comparação, eu uso o operador E quando eu quero que o resultado de todas elas retorne verdadeiro. Então, se for verdadeiro essas duas comparações, né, o meu resultado final ele vai ser verdadeiro também. Agora, se pelo menos uma das duas comparações for verdadeira, ou as duas forem verdadeiras, né, puderem ser verdadeiras, ao invés de usar o operador E que restringe, né, para que essas duas condições sejam verdadeiras, a gente pode usar o operador OU, que aí significa o quê? Ou uma ou outra, tá? E aí a gente usa esse símbolo aqui que a gente faz no teclado aí apertando o Shift e onde tem a barra invertida, né, no teclado do computador, tem esse símbolo aí que chama pipe, tá? Então eu vou usar pipe para representar o ou, né, ou e comercial para representar o operador lógico e, tá? Então que situações a gente vai usar isso aqui? Então quando eu tenho duas comparações, por exemplo, quero saber se o valor lá da minha variável n é maior que o valor da minha variável m. Então, eu tenho uma condição aqui, tá? Então, ela retornaria verdadeiro ou falso, dependendo dos valores que estão lá na minha variável, n ou m. Mas se eu tenho mais uma comparação para fazer, né, eu posso usar o operador e ou o operador ou. Então, depende, né, do que eu quero. Por exemplo, a minha variável x, eu quero saber se ela é menor do que a minha variável y. Então, eu tenho duas condições aqui, tá? Só que essas duas condições, elas fazem parte da minha mesma estrutura de decisão. Então, eu tenho essas duas comparações para fazer. E aí, dentro do meu if, né, que eu quero realizar essas comparações dentro do meu if, tá meio difícil de escrever aqui, né? Que eu tenho essas duas comparações, para que eu possa fazê-las uma única vez, então eu não vou fazer um if só para comparar isso, depois um outro if para comparar isso. Eu quero já ter essa resposta, né, para poder executar lá os comandos, as instruções que eu tenho aqui nas linhas abaixo. E se uma condição depende da outra, então, por exemplo, eu só posso executar isso se essas duas condições forem verdadeiras, aí eu uso o operador E. É difícil fazer um E comercial aqui, mas beleza. Eu uso o operador E. Agora, se uma delas for verdadeira e a outra for falsa, e eu mesmo assim puder executar o que está aqui embaixo, eu uso o operador OU. Tá? Então, o E é sempre, as duas condições têm que ser atendidas, as duas têm que retornar verdade para que eu possa entrar e executar o que está aqui dentro do meu bloco. Agora, se pelo menos uma das duas for verdadeira, né? Ou as duas forem verdadeiras e essa condição satisfaz lá a minha regra de negócio, eu uso o operador OU, tá? E aí, no caso, tanto do E quanto do OU, né, se as duas forem falsas, elas não entram aqui nesse bloco. Ela já vai executar o que está fora aqui do meu if. Certo? Então, aqui a gente está trabalhando com a questão dos operadores lógicos. Segue a mesma lógica, o mesmo raciocínio lógico que a gente viu dos operadores lógicos lá no Visual G. Tá? A única diferença é que mudou aqui o símbolo, né? Agora a gente trabalha com esse símbolo aqui para representar o operador lógico E, e este outro símbolo aqui
para representar o operador lógico OU. Beleza, agora vamos para a prática, né? Como que ficaria isso dentro de um trecho de um código em PHP? Então, observe que aqui a gente está usando a declaração da variável e já atribuindo um valor a ela. Então, qual que é a minha variável aqui? O num1, né, minha variável que está recebendo 10, e o meu num2 está recebendo 100, tá? Aí, qual é a comparação que eu quero fazer aqui? Estou usando um operador E, então significa o quê? Que essas duas condições têm que ser verdadeiras para ele executar o que está aqui dentro do bloco. Tá? Então, está falando lá que o num1 é menor ou igual a 10. Então, no caso, se eu guardei 10 na variável num1, e aqui, né, o meu comparador, ele também permite que se o número for igual a 10, ele seja verdadeiro. Então, a gente sabe que essa condição aqui, que é a primeira condição, retornou verdadeiro. Beleza, então uma verdadeira eu já tenho. Agora aqui, né, que o meu num2 seja maior do que 50. Então, o num2 guardou 100, né, 100 é maior que 50, então ela também é verdadeira. Então, quando eu fizer essa comparação, né, se verdadeiro e verdadeiro, o resultado aqui dessa comparação do operador lógico E é verdadeiro, então ele executa, né, essa frase aqui lá no navegador, tá? Agora, por exemplo, se ao invés de guardar 100, né, se eu tivesse guardado 20 nessa variável num2, né, mudei aqui de 100 para 20, aí na hora que eu vou fazer essa comparação, o num2 ele não vai ser maior que 50, ele vai ser menor. Então, aqui vai retornar falso. Retornando falso em uma delas, e eu tendo o operador lógico E, né, o meu resultado final aqui também vai ser falso. Certo? Então, o conceito, né, dessa comparação que nós estamos fazendo aqui é entender como funciona o operador lógico. É claro que aqui a gente está atribuindo os valores diretamente à variável, então daria para eu saber antes aqui se é verdadeiro ou falso. Mas não é essa a intenção, é para qualquer número, essa estrutura ela tem que estar funcionando, ela tem que estar pronta. Tá? Então, entender que sempre o operador E ele só vai funcionar se as duas for verdadeira. Em qualquer outra situação, não funciona, tá? E o operador lógico OU, a diferença dele para o E é justamente essa, que aqui, se uma das duas condições for verdadeira, ele já executa, tá? Então, pelo menos uma, né, ou as duas comparações tem que ser verdadeira. Por exemplo, né, o num é igual a 10, e aqui no caso, aqui retorna verdadeiro, e o num2 aqui, né, maior que 100, também retorna verdadeiro, então ele executa porque as duas são verdadeiras. Se a gente fizer o mesmo caso que a gente fez lá na outra, né, atribuir 20 aqui a essa variável. Então, aqui vai dar resultado falso, porque o num2 vai ser 20 e ele é menor do que 50 e não maior, e verdadeiro ou falso, mesmo assim o resultado é verdadeiro, porque pelo menos uma das duas retornou verdadeiro. Tá? Então, a diferença é essa. Lá no E, né, se uma das duas for falso, já não funciona mais. Aqui, pelo menos uma das duas for verdadeira, ele executa o que está dentro do bloco do if. Certo? Então, a diferença é entre o operador E e o operador OU. Agora, as nossas estruturas de repetição, né, que a gente viu lá no Visual G também. No PHP, vai funcionar da mesma forma que qualquer outra linguagem de programação. Então, primeiro, né, o que são essas estruturas de repetição? Então, são comandos que servem para manter uma parte do código executando repetidamente. Então, quando eu quero repetir um determinado bloco de comandos, eu uso uma estrutura de repetição. Então, a gente chama isso de estruturas de repetição, de iterações ou loops. Então, dependendo do curso ou do livro que você for ler, dependendo do que o autor escreve lá,
ele pode usar uma dessas terminologias, mas significa tudo a mesma coisa, que vai repetir aquele bloco de comandos. Então, esses comandos, ele mantém a execução até que o seu argumento seja falso. Então, existe também uma comparação para ser feita usando um operador relacional para que ele continue ou não a execução daquele bloco, tá? Como a gente viu, né? Tanto a estrutura while, que é o enquanto, o do while, que é o faça enquanto, e o for, que é o para, que nós vimos lá no Visual G, né? O para, o enquanto e o faça enquanto, que seria a estrutura repita do Visual G. Vamos entender como que funciona cada uma delas. Então, while, né? O enquanto aí em inglês. O que faz a estrutura enquanto? Então, ele vai... a comparação ela é verificada, caso for verdadeira, o código é executado. Então, observe que a comparação ela é feita aqui após a palavra while, após a palavra enquanto. Então, enquanto uma determinada condição está sendo retornado como verdadeiro, o código que tiver aqui dentro dela vai ser executado. Então, vamos ver o trecho de código aqui. Então, o que ele quer fazer? Ele quer exibir o número na tela, tá? Então, ele está fazendo aqui a comparação, né, de um valor atribuído à minha variável inicial, ele atribuiu 1 à variável NR, e aí ele está falando que enquanto o NR for menor ou igual a 10, é para ele exibir o número. Observe que a estrutura enquanto, ela vai ter uma sequência, né, que é inicializar o meu contador, então eu vou inicializar a minha variável contador, tá difícil escrever aqui, né, mas tudo bem. Então, eu vou inicializar a variável contador. Eu vou usar um teste de comparação, então eu tenho que testar esse valor, se ele é verdadeiro ou não. E aqui eu estou fazendo o que a gente chama de incremento, tá? O que é o incremento? É acrescentar 1 à minha variável. A gente viu isso lá no Visual G, só que a gente usou lá o nome da variável mais 1, tá? Que é a mesma coisa. Então, acrescentar 1 à minha variável contador, tá? Então, nesse caso aqui, como a gente está falando em PHP, né, a declaração da minha variável, tem o cifrão aqui antes do nome da variável, tá? Então, NR é a mesma coisa que se eu fizesse NR mais 1, né, guardando dentro do NR. Tá? Estou acrescentando 1 àquela variável. Então, ele vai executar esse bloco de comandos enquanto essa condição aqui for verdadeira, que ela for atendida. E o do while, né? É a mesma coisa, só que ao invés da gente primeiro fazer o teste, a gente executa o bloco de comandos para depois testar. Então, observe que aqui ó, a gente inicializou a variável em 1, só que ao invés de eu criar lá o enquanto para fazer o teste, para saber se ele é menor do que o valor, né, máximo que eu quero comparar, eu vou executar esse bloco primeiro. Então, eu vou exibir um número na tela, vou acrescentar 1. Quando eu acrescentei 1 aqui, né, minha variável passou a valer 2, ele compara aqui de novo. Então, 2 é menor ou igual a 10. Então, se a resposta aqui for verdadeira, ele vai voltar aqui e vai executar o bloco de novo, tá? Até, né, o momento que ele chegar nesse bloco aqui, por exemplo, acrescentou 1 à variável 10, ela passa a ser 11, e aí ele vai comparar lá, 11 é menor ou igual a 10, né? Então, não é nenhum nem outro, então vai dar falso, aí ele não executa mais o bloco. Então, sempre quando você tem uma regra de negócio, que você precisa fazer a exibição daquele determinado valor, pelo menos uma vez, a gente usa a estrutura do while. Se eu primeiro preciso saber se aquela condição ela é verdadeira ou não, para depois eu executar o que está dentro do bloco, eu uso a estrutura só while. Beleza? Então, é importante a gente entender as situações que a gente pode utilizar cada uma dessas estruturas de repetição.
independente, se for só para saber uma determinada quantidade de vezes, ou para repetir o que está escrito dentro do bloco, né? Por exemplo, os números, ou uma determinada frase, eu quero repetir 10 vezes, eu quero repetir 20 vezes, tanto faz, qualquer uma delas faz a mesma coisa, tá? Existem algumas situações mais específicas, dependendo da regra de negócio, que aí você pode optar por uma ou por outra, para que fique mais fácil de você escrever o seu código. E o for, né, que é a estrutura para, também, né, vai fazer esse controle aí do número de vezes que vai passar dentro do bloco. Então, observa que ao invés da gente ter 3 linhas, né, para fazer a inicialização do valor, para fazer a comparação e para poder fazer o incremento ou decremento do valor, como a gente viu aqui, né? Então, primeiro inicializa, depois incrementa, depois compara. Ou primeiro inicializa, depois compara, depois incrementa. Observa que a gente está falando da mesma coisa. Só muda a forma como a gente vai fazer isso. Ao invés da gente usar lá 3 linhas, aqui no for a gente faz tudo na mesma linha. Que seria lá no Visual G o comando para, né? Para aí de 1 até 10, faça. É o que nós estamos falando aqui nessa linha. Então, para, né, a variável i igual a 1, né, que é o que a gente está declarando aqui, até 10, né, faça, e aí você tem lá um incremento que seria o passo 1, né, para ele acrescentar de 1 em 1 aquela variável. É claro que você pode usar, né, essa estrutura de formas diferentes. Por exemplo, quero mostrar números de 2 em 2, de 3 em 3. Então, ao invés de eu acrescentar 1, eu acrescento 3, eu acrescento 2. Então, você pode aproveitar a estrutura para facilitar na hora de você escrever o seu código. E isso é muito legal, porque você pode fazer diversas coisas usando menos linhas de código. Quanto mais você tiver habilidade de entender essas estruturas e conseguir aplicar na resolução do seu problema, menos linhas de código você vai ter e um código mais limpo também, né, como programador, mais estruturado, que você consegue trabalhar com estruturas diferentes. Você não vai ficar copiando e colando lá a linha de código sem necessidade. Então, você pode utilizar essas estruturas de repetição.